Boa tarde, boa noite, bom dia, alunos do oitavo ano que estão morrendo de saudades do curso de História. Vamos aqui fazer uma revisão sobre Inglaterra no século XVII. Às vezes a câmera ela vai se mexer mesmo, vai dar uma embaçada, é normal. Pessoal, que minha resolução não é muito boa. Mas vamos lá. Nós estamos falando de Inglaterra no século XVII, e quando falamos da Inglaterra no século XVII, estamos falando da ação de tentar combater a imposição de um regime absolutista. O absolutismo nós já estudamos, né, durante fevereiro, e terminamos de estudar essa reação. Para entender essa Inglaterra e a sua luta contra o absolutismo, temos que entender, lógico, o contexto, que é o próprio absolutismo. O absolutismo, o que ele é? Nada mais, nada menos do que a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, no caso o monarca. Essa centralização ela é apoiada tanto pela burguesia, era, né, no caso, quanto apoiada pela nobreza, pelos nobres e pela igreja. O exemplo mais claro de absolutismo inglês, nós temos de absolutismo inglês é aqui, a Rainha Elizabeth I. Mesmo assim, ela é totalmente oposta ao exemplo do absolutismo máximo, que esse daqui é o Luís, né? O Luís XIV, que representa o absolutismo francês, cuja máxima é o Estado sou eu. No absolutismo francês, o rei manda e desmanda. Ele é dono de tudo, ele é representante de Deus, ele é representante do poder na terra. Já na Inglaterra isto não ocorria, porque no ano de 1215 foi assinada a Magna Carta. O que a Magna Carta pedia? Ela obrigava o rei a seguir um grupo de pessoas. Este grupo de pessoas eram barões, nobres, burgueses ricos, porque na Inglaterra até os nobres eram ligados ao comércio, simplesmente pelo fato da Inglaterra ser o quê? Naval, né? É uma ilha, ou seja, nós tínhamos uma burguesia e uma nobreza que comercializava, mesmo durante a Idade Média. Na Magna Carta, esses nobres, eles criariam as leis, eles criariam os preços, a taxação de impostos e discutiriam, parlamento. Certo, pessoal? Então, na Inglaterra, foi assim. Elizabeth foi uma importante monarca cujo governo, a Inglaterra se expandiu, cresceu, é conhecido como a Era de Ouro. Nós já estudamos a Rainha Elizabeth. Temos aqui, entretanto, a morte dela. Quando Elizabeth morre, ela não deixa nenhum herdeiro. E quem assume o trono é o seu primo, Jaime Stuart, que aí vai ser chamado de Jaime I. E o filho dele, Carlos I, após a morte do pai. Ambos, eles tinham como projeto, principalmente, a implantação de um poder absoluto. Esse poder absoluto é muito inspirado na monarquia e no absolutismo francês. Então, há uma tentativa de implantação do absolutismo dos Stuarts, ou seja, eles teriam o poder das leis e, além disso, eles queriam impor a religião sobre as pessoas. No caso, o anglicanismo. Como eles começaram a se achar, mandar, tudo isso, eles acabaram sendo obrigados a assinar a petição de direitos. Ou seja, eles teriam que obedecer. Tenho ter aqui, desculpa, dei uma travadinha, que obedecer o parlamento. Vocês acham que fizeram? Não. Carlos I, o rei, manda invadir o parlamento
e prender os líderes. Isso vai estourar uma guerra civil com isto. Nós vamos discutir dela daqui a pouquinho.